Imagine acordar no meio da noite sem conseguir respirar, os olhos ardendo como fogo, a garganta se fechando e um cheiro que parece pimenta queimada tomando conta do ar. Foi assim que centenas de milhares de pessoas acordaram em uma cidade indiana em uma madrugada de dezembro de 1984. Só que muitas delas nunca mais voltaram a dormir. Essa é a história do desastre de Bhopal, considerado até hoje o pior acidente industrial da história da humanidade. E o mais assustador não é só o número de mortos. É como tudo começou, com uma sequência de decisões pequenas, erros banais, do tipo que qualquer empresa comete todos os dias. Só que dessa vez, cada erro pequeno somado ao outro virou uma bomba química esperando para explodir. Vamos voltar no tempo. Na cidade de Bhopal, no centro da Índia, havia uma fábrica da Union Carbide, uma gigante americana de produtos químicos. Essa fábrica produzia pesticidas, e para isso usava uma substância extremamente perigosa chamada isocianato de metila. Só o nome já assusta, mas o que você precisa saber é o seguinte: essa substância, quando entra em contato com água, reage de forma violenta, libera calor, aumenta de pressão e se transforma em uma nuvem de gás tóxico capaz de matar em minutos. E aqui está o primeiro gancho da história. Essa fábrica não deveria nem estar mais operando em capacidade total. Nos anos anteriores ao desastre, a demanda por pesticidas na Índia havia caído bastante. A fábrica estava perdendo dinheiro. E o que geralmente acontece quando uma fábrica perde dinheiro? Cortam-se custos. E foi exatamente isso que aconteceu, só que da pior forma possível. Sistemas de segurança que deveriam funcionar 24 horas por dia foram desligados ou reduzidos para economizar energia. O sistema de refrigeração que mantinha o isocianato de metila em temperatura segura estava desligado havia semanas. Alarmes que deveriam soar automaticamente em caso de vazamento tinham o volume baixado, porque tocavam com frequência demais e incomodavam os funcionários. Pense nisso por um segundo. O alarme, que poderia ter salvado milhares de vidas, foi silenciado porque era chato de ouvir. E não parava por aí. A equipe de manutenção da fábrica havia sido reduzida drasticamente. Muitos trabalhadores recém-contratados tinham pouquíssimo treinamento sobre os riscos reais daquele material. Alguns nem sabiam exatamente o que aconteceria se aquele tanque vazasse. Na noite de 2 de dezembro de 1984, um trabalhador foi lavar alguns tubos da fábrica com água, um procedimento de rotina. Só que havia uma válvula com defeito, mal vedada, que os relatórios de segurança já haviam apontado meses antes e que nunca foi consertada. A água entrou onde não deveria, dentro de um dos tanques de isocianato de metila. E foi aí que a reação em cadeia começou. A água, ao entrar em contato com a substância, provocou uma reação química violenta. A temperatura dentro do tanque disparou. A pressão subiu de forma descontrolada. Os operadores perceberam o problema, mas o sistema de refrigeração que poderia ter contido o aumento de temperatura estava desligado. O sistema de contenção de emergência, que deveria neutralizar qualquer vazamento, também estava fora de operação havia meses. Por volta da meia-noite, o tanque não aguentou mais. Uma nuvem espessa, esbranquiçada, começou a escapar para o céu de Bhopal. E aqui vem a virada mais cruel de toda essa história. Essa nuvem não subiu e se dissipou no ar, como aconteceria com muitos outros gases. O isocianato de metila é mais pesado que o ar. Então, em vez de subir, a nuvem tóxica desceu e se espalhou rente ao chão, exatamente na altura em que as pessoas estavam dormindo dentro de suas casas. Milhares de famílias que viviam nas comunidades ao redor da fábrica, muitas delas em bairros de baixa renda, construídos irregularmente perto do complexo industrial, acordaram sufocando. Não havia nenhum sistema de alerta funcionando para avisá-las. Não havia plano de evacuação. As pessoas corriam pelas ruas no escuro, sem saber para onde ir, tentando escapar de uma nuvem invisível que queimava os pulmões e cegava os olhos. Os hospitais da cidade foram inundados em questão de horas.
Os médicos nem sabiam ao certo como tratar aquele tipo de intoxicação, porque a própria empresa nunca havia divulgado detalhadamente os efeitos daquele gás no corpo humano, alegando segredo industrial. Isso mesmo, enquanto milhares de pessoas morriam, os médicos estavam tentando adivinhar como salvá-las, porque a informação que poderia ajudar estava trancada em um cofre corporativo. As estimativas oficiais falam em milhares de mortes imediatas, muitas em questão de horas, mas o número real, somando os anos seguintes, é assustador. Estudos independentes apontam que o desastre pode ter matado entre 10 mil e 25 mil pessoas ao longo do tempo, entre mortes imediatas e consequências posteriores. Mais de 500 mil de pessoas foram expostas ao gás. Muitas delas conviveram pelo resto da vida com problemas respiratórios crônicos, cegueira parcial, danos neurológicos e um aumento alarmante de malformações em bebês nascidos na região nos anos seguintes. E agora vem a parte que talvez seja ainda mais chocante do que o próprio vazamento. O que aconteceu depois? O principal executivo responsável pela empresa na Índia foi preso, mas liberado sob fiança pouco tempo depois e deixou o país. A Union Carbide chegou a um acordo com o governo indiano anos mais tarde, pagando uma indenização considerada até hoje extremamente baixa perto da dimensão da tragédia. E décadas depois, ainda existe contaminação química no solo e na água ao redor do antigo terreno da fábrica, afetando gerações que nem haviam nascido na época do desastre. Pense nisso. Tudo começou com decisões que pareciam pequenas. Um alarme desligado porque incomodava, um sistema de refrigeração desativado para economizar, uma válvula com defeito que ninguém trocou a tempo. Nenhuma dessas decisões, isoladamente, parecia catastrófica, mas juntas, elas formaram uma cadeia perfeita para o desastre. E é isso que torna essa história tão perturbadora. Não foi um meteoro, não foi um terremoto, não foi algo fora do controle humano. Foi uma soma de escolhas, feitas por pessoas comuns, tentando economizar tempo e dinheiro, sem imaginar o tamanho da consequência. Fica a pergunta: quantas outras fábricas ao redor do mundo, ainda hoje, estão cortando o mesmo tipo de custo, ignorando o mesmo tipo de alarme? A gente nunca sabe até que seja tarde demais. Se essa história te deixou de queixo caído, deixa nos comentários o que mais te chocou nela. E já se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz histórias reais que parecem loucas demais para serem verdade, mas são.